Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Will, vocês estão no canal Classic Edition Toys e estamos aqui para mais um review de figuras de ação. E o review dessa vez é um pouquinho diferente, posso até dizer de certo modo especial, porque a gente está trazendo aqui duas figuras vintage, duas figuras das antigas aqui, o Terror Claws Skeletor e o Stratos da linha Masters of the Universe original, lá da linha vintage, é isso aí. Eu postei há um tempo atrás aí num short que eu tinha recebido essas figurinhas aqui e achei bem interessante, achei bem legal, porque teve gente que comentou que gostaria de ver o review dessas figuras aqui, por mais simplesinhas que elas sejam. Então eu falei, vamos atender ao que o público pediu, vamos atender aí o que o pessoal comentou naquele vídeo. Vocês já viram esses tratos aqui anteriormente em um vídeo, quando eu mostrei como é que se troca a borrachinha das pernas aqui, né? Então agora com ele devidamente restaurado, a gente pode então fazer um review conjunto desses dois, afinal os dois foram um presente do nosso amigo aqui, Rodrigo Graneiro, um amigo das antigas meu, e que hoje em dia mora lá na Suíça, e adquiriu essas figuras lá na Europa e mandou aqui para mim. Então são figuras muito especiais aqui que eu guardo com carinho na minha coleção e que então vão ganhar um review exatamente para a gente homenagear esse fato aqui, né? Então bora lá, vamos ver como é que são essas figurinhas das antigas aqui, para quem não conhece ou para quem quer relembrar. Então bora lá. Então, antes de mais nada, vamos falar aí da altura dessas figuras. A gente vê aqui que eles têm por volta aí de pouco mais de 13 centímetros, quase 14 aí, que era essa escala, vamos assim dizer, meio que inaugurada pelos mestres do universo, porque só lembrando que a escala padrão que nós tínhamos para figuras de ação naquela época eram as de Star Wars, que era de 3,75, figurinhas um pouquinho menores. Então, quando chegaram esses mestres do universo aqui em uma escala que depois ganhou o título, né, de 5 polegadas, que era esse tamanho aqui, eram figuras muito mais parrudas, muito maiores, muito mais chamativas do que aquelas figurinhas menores, por exemplo, os Star Wars da Kenner. Lembrando que também iria sair G.I. Joe. O G.I. Joe originalmente era uma franquia que às vezes figuras eram grandes e depois elas foram diminuídas aí para a escala de 3,75, muito famosa também. Mas Motu inaugurou, vamos assim dizer, um novo padrão aí que a gente tem aqui dessas figuras que eram muito maiores. A gente vê aqui que elas são super parrudas, super grandonas, cheias de músculos. Lembrando aqui, então, como foi presente do meu amigo, ele adquiriu de uma pessoa lá na Europa, lá na Suíça, então são figuras europeias, porém a gente pode ver aqui que esse Stratos é de Taiwan. Vou tentar dar uma aumentada aqui, vai dar para ver aqui nas costas dele. Então ele não é estrela, né? Obviamente, ele é da Europa, que ele é de Taiwan, e esse esqueleto aqui é da Malásia, então fabricado lá na Malásia. Interessante, né? A gente vê aqui, são figuras que, se a gente vê, podem até ser norte-americanas, que são figuras que foram produzidas naquela época. Então a gente pode ter aqui figuras que são dos Estados Unidos, mas que algum colecionador europeu trouxe lá para a Europa e no final das contas acabou caindo aqui nas nossas mãos. Salvo engano, lá na Europa, em alguns países, as figuras foram fabricadas lá também. Inclusive tem algumas diferenças das figuras francesas. O pessoal que é mais entendido das figuras vintage aí gosta de colocar, de pontuar aí o que tem de diferença, às vezes de pintura, de coloração, de tonalidade de cor. Outro fator que eu tenho que pontuar aqui, que a gente pode observar que as figuras, além de loose, né, além de fora da caixa, né, já abertas, elas estão incompletas. O esqueleto Terror Claws está faltando as garras nas suas mãos, exatamente, e aquele dragão, aquela cabeça de dragão esquelética, né, meio caveira assim, que ele tem nas costas, que na memória mais recente do pessoal aí na linha Origins, a gente se lembra muito bem. O Stratos está faltando as asas aqui nos braços e aquelas asas, diferente um pouquinho da figura da linha Origins, ao invés de prender aqui no pulso dele, prendia aqui
no bíceps dele, né, no braço aqui em cima, exatamente porque a figura, como ela não articulava aqui, não tinha articulação de cotovelo, não tinha por que ela ficar presa em outro lugar aí que poderia ficar solta, né? Então é interessante a gente notar isso aqui. Então vamos falar aqui um pouquinho de detalhe de cada uma aqui, algumas curiosidades, porque são figuras bem simplesinhas, mas muito legais. Primeira coisa, vamos falar aqui então do próprio Stratos. Como vocês podem ver, normalmente eu comento que as figuras da linha Vintage, pelo menos as primeiríssimas, lá em 1982, que é o caso desses Stratos aqui, ele faz parte da primeira wave de figuras, lá do comecinho da linha Vintage, ele tem um dos 4 corpos básicos que a Mattel utilizou nas suas bases lá para construir personagens, né? Ele tem aquele corpo de símio, de fera, né? Que é compartilhado também pelo Homem-Fera. A gente nota aqui que ele tem braços bem compridos, aqui o torso com pelos, né? Tanto aqui no peito quanto aqui nas costas, a escultura de pelos. Da mesma forma ele tem escultura de pelos aqui no antebraço, aqui em cada um dos lados, aqui nas pernas também. Lembrando então que os braços estão longos, mas as pernas são bem curtinhas, são mais curtas do que das figuras masculinas comuns, seja das pernas de monstro, de demônio, ou a de figuras masculinas comuns, né? Então ele é mais curtinho aqui e tem também escultura de pelos, e é o característico pé de meia aqui que a gente tem, né? Eles não têm dedos esculpidos aqui, nem ele, nem o Homem-Fera. Então eles tinham meio que esse pezinho de Turma da Mônica aqui. Mas são figuras bem legais, a gente vê aqui também o quanto ele compartilha o corpo do Homem-Fera, que ele tem aqui as mesmas esculturas de braceletes e até mesmo aquelas garrinhas aqui, né, que o Homem-Fera também já tinha esculpido. O Stratos saiu pouco depois do Homem-Fera. As 4 primeiríssimas figuras eram He-Man, Mentor, Esqueleto e Homem-Fera. Os demais saíram também da primeira wave, mas então o Stratos chegou pouco depois. Uma coisa que a gente nota aqui também, a escultura da face dele é bem legal, olha só. A gente vê que todas as outras interpretações do Stratos, seja na linha Classics, na linha 2000X, na Origins e tal, todo mundo adaptou muito bem esse rosto aqui do personagem. A gente vê aqui, olha e reconhece na hora que é esse personagem. É um personagem bem interessante, bem legal. Eu curto pra caramba o Stratos, o rei de Avion, né? Ele tem uma face assim meio pacífica, um cara legal, um cara gente boa. É bem interessante aqui a forma como o personagem é retratado aqui, né? O rostinho e a pintura, apesar de ser uma figura que provavelmente foi bastante brincada, tá aqui, o bichão tá aqui bem inteirão ainda, não tem detalhes aí faltando pintura e nada. A gente nota também uma característica das figuras vintage era essa cabeça emborrachadinha, molinha aqui, a barba cinza combinando com o restante da pelagem dele. Uma coisa interessante de comentar, esse Stratos aqui é o Stratos do colete vermelho, então provavelmente tinha as asas azuis. A Mattel produziu 2 versões aleatoriamente, não tinha uma razão específica, não foi um primeiro lote, segundo lote, até hoje ninguém nunca explicou muito bem, que tinham 2 versões do Stratos, colete vermelho e asas azuis e colete azul e asas vermelhas. Independente disso, no desenho animado ficou estipulado, né, da Filmation, o colete azul e as asas vermelhas, porém tanto faz aí, o meu Stratos Vintage que eu tive originalmente era o contrário desse, exatamente, tinha o colete azul e as asas vermelhas. Tem uma outra versão do Stratos, das primeiras figuras produzidas, que hoje em dia é uma das mais raras, só a título de curiosidade, que é o Stratos da Barba Azul. As primeiras figuras fabricadas que foram enviadas para os Estados Unidos tem a barba azul e a viseira aqui do capacete dele cinza, inverteram a pintura aqui, né? Então é o famoso Bluebird Stratos, que é o Stratos da Barba Azul. Mas a cor certa e padrão do personagem é essa aqui que a gente está vendo nessa figura aqui. E aí a gente passa para falar aqui do esqueleto Terror Claws. Ele já é uma figura um pouco mais para frente lá nos Estados Unidos. Quando ele saiu provavelmente por volta de 1986, era um dos variantes do esqueleto. Todo ano, toda a wave, sempre saía um variante do He-Man do esqueleto. Depois, com o advento do Hordak, também saía um variante do Hordak. E o esqueleto aqui, Terror Claws, é um dos últimos, inclusive, que saíram do personagem. A gente nota que ele tem um visual bem diferente. Ele tem esse colete aqui com a barriga de fora, de um tom púrpura aqui, um tom roxo metálico, interessante. O espaço aqui onde você prendia o dragãozinho nas costas dele. Esse dial aqui atrás,
nas suas costas, né, para você poder exatamente girar aqui os braços do personagem. Basicamente o que a gente viu na figura Origins também, né? Que ele mexe aqui o bracinho conforme você vira esse dial. Não é um dial giratório, nada, é parte da escultura aqui deste torso. Uma coisa interessante desse esqueleto aqui, que diferente das figuras regulares, ele não tem a perna presa por borrachinhas, ó. Aqui a Mattel já tinha atualizado, deu uma modificada, talvez por conta da action feature que esse personagem aqui tinha na sua figura. Olha só que legal, que interessante. O esqueleto aqui, ele tem uma perna que não tem borracha, bem mais resistente ao tempo do que aqueles que tem a borrachinha. Outra coisa que é interessante a gente notar aqui também é no bracinho dele, a gente nota que ele tem o polegar para dentro da mão aqui. Olha só que interessante, o polegar está dentro ao invés daquele polegar para cima, né? Exatamente para você poder encaixar a garra sobre as mãos dele. Bem legal, bem interessante notar isso aqui na figura. E por fim, a gente tem aqui a escultura da face do esqueleto. É a mesma face que a gente já viu algumas outras vezes, né? Só que agora ela está num plástico rígido. Olha que interessante, uma pintura bem característica aqui. Foi mudando conforme o tempo passou aí, mas a gente tem aqui essa mesma escultura com essa pintura diferente, mas é uma cabeça rígida, diferente daquela borrachinha que a gente via em todas as outras figuras. Então, figurinhas bem simples, bem interessantes, mas que ocupam aí o seu lugar no panteão de figuras que são muito marcantes aí na infância de muita gente. Vamos falar agora das articulações dessas figuras, bem simplesinhas. Vamos primeiro falar aqui do Stratos. As figuras da linha Vintage, elas tinham basicamente 5 pontos de articulação, que era a cabeça que girava para os lados, o braço aqui que simplesmente é para frente e para trás, simplesmente. Temos aqui a articulação na cintura, que inclusive tem o Power Punch. No caso aqui, esse Stratos tem o Power Punch aqui, a gente pode ver, ó, né? A molinha tá bem legal, apesar da idade da figura. E temos aqui a articulação entre o quadril e as pernas, né? Simplesmente podia girar aqui um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, mas era basicamente isso. O esqueleto é bem parecido também, gira para os lados. Você pode subir o bracinho dele aqui, pode descer também. Ele fica um pouquinho travadinho por conta da action feature que o personagem tem de você girar. Ele não tem Power Punch exatamente porque ele tem essa característica aqui de girar os bracinhos conforme você movimenta aqui nas costas dele. E aqui nas pernas também é parecido com o Stratos, só que ao invés de borrachinha, temos uma articulação mais tradicional aqui com plástico e tal, mas que também movimenta-se da mesma forma. Para frente, para trás, você consegue abrir até aqui e tal, mexer. Basicamente isso aí. Figuras bem simplesinhas, mas características do seu período, da sua época. Como as figuras aqui então estão sem acessórios e tal, a gente já pula para a hora que a gente curte fazer nos nossos vídeos, que é a hora da comparação. Primeiro de tudo, vamos comparar aqui esses Stratos com outra figura vintage que eu tenho aqui, esse He-Man aqui, que tá praticamente completinho. Então a gente vê aqui dois guerreiros heróicos, a gente vê a escala parecida, ele é aparentemente um pouquinho mais baixo por conta das perninhas mais curtas mesmo. Então a gente nota aqui o que a gente tem de figuras da mesma linha. E aqui a gente tem o comparativo de vilões, né? O esqueleto, o próprio personagem aqui, em duas versões distintas. Aqui nós temos o esqueleto da Estrela, então ao lado desse esqueleto Terror Claws aqui, pra gente ver exatamente o mesmo personagem, escultura da cabeça praticamente a mesma, só com pinturas diferentes. Aqui é um pouquinho mais claro, a gente nota que nesse rostinho pintura da estrela aqui, mas a gente vê aí, bem parecido o personagem, os dois da linha Vintage. E agora nós temos um comparativo aqui que obviamente eu não poderia deixar de fazer, né? Que é comparar a figura Vintage com sua contraparte da linha Motu Origins, que é uma linha que exatamente homenageia, referencia essas figuras aqui. Então a gente vê aqui o que esses personagens têm de similar, o que eles têm de diferente. Notem que esses traços aqui tem uma característica que normalmente eu comento das figuras da linha Origins, que elas são mais claras e até com uma coloração mais vibrante do que as figuras Vintage, né? A gente nota que esses traços antigos aqui, ele é mais escuro que esse aqui. Interessante a gente notar isso. E outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui é que, curiosamente, na linha Origins, a Mattel escolheu fazer o Stratos parecido com esse, né? Com o colete vermelho e com as asas azuis. Esse aqui, então, provavelmente tinha as asas azuis. E se você estiver se perguntando se dá para colocar essas asinhas aqui no Stratos Vintage, até dá.
né? Fica clarinho, não combina muito com aqui o visor nem o calção dele, mas dá para utilizar se você quiser. E aqui também, de novo, essa mesma comparação, o esqueleto Terror Claws Vintage ao lado de sua contraparte Origins, para a gente ver aí também as semelhanças entre eles. A gente vê aí de novo o quanto esse aqui é mais clarinho, mais vívido do que esse aqui é mais sóbrio, mais escuro. A gente nota uma certa diferença na tonalidade aqui do peitoral dele também. Aqui até esse aqui parece bem mais brilhante do que esse, mas esse aqui a gente tem que dar um desconto dado o tempo, né? E da mesma forma, se você quiser utilizar as garras do Terror Claws Origins no Terror Claws Vintage, você vai conseguir encaixar também da mesma forma. Bem legal, né? Então, aí está, pessoal. Este foi o nosso review retrô. Até gostei desse nome aí, acho que eu vou chamar essa playlist dessa forma quando fizer vídeos de figuras das antigas, assim, né? Das figuras Terror Claws Skeletor e Stratos da linha Masters of the Universe original, a linha Vintage, criada lá em 1982 pela Mattel. Um review que eu devo dizer para vocês que eu curti fazer. Não esperava que eu ia fazer review de figuras vintage assim. Até dessas duas aqui, essas figuras ganharam vídeo até por conta de um short. E dado o pedido da galera aí, eu achei bem legal. Falei, não, vou fazer sim, essas figuras merecem. O meu amigo que me presenteou, o Rodrigo, merece também. Então, tá aí, registrado aqui no canal. Um reviewzinho simples, mas que foi feito com bastante carinho aí dessas duas figurinhas. Figurinhas que tem bastante história, né? Então, desde a década de 80 aí, especialmente esse Stratos. O Stratos de 82, uma figura antiga pra caramba. E aqui estão eles. Eu sei que figuras das antigas não é para todo mundo. Já comentei sobre isso até num outro vídeo meu aqui. Eu particularmente gosto de figuras vintage, compreendo perfeitamente quem não gosta, mas eu notei aqui no canal que tem um público grande aí, um público cativo nosso aqui, inscritos no canal que gostam de figuras das antigas. Alguns dos meus vídeos mais visualizados são dessas figuras antigas aqui, quando eu comentei sobre elas. Então eu acho que, como aqui é um espaço democrático para todo mundo, nada melhor do que fazer um videozinho sobre figuras antigas também. E aqui esses dois ganharam esse videozinho aqui só para eles, né? Para chamar de deles. Espero que tenham gostado. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar nossas postagens, para ver os nossos vídeos. Nós temos vários vídeos de várias figuras de ação, de várias linhas de figuras de ação, inclusive das antigas, né? Então, se você gosta de figuras antigas, se você gosta de Mestres do Universo, se você gosta de Dragon Ball, se você gosta de Cavaleiros do Zodíaco, se gosta de G.I. Joe, se gosta de Tartarugas Ninja, enfim, de um monte de franquias aí, com certeza você vai encontrar o seu lugar aqui no nosso canal, porque o nosso espaço aqui é exatamente esse, para falar de figuras de ação, dos nossos queridos bonequinhos, beleza? E se você gostou, além de deixar a sua inscrição, compartilhe com seus amigos também. Deixe um comentário aqui pra gente, da mesma forma que todas essas interações fazem o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é relevante, é legal e que merece ser compartilhado, merece ser divulgado aqui dentro da plataforma, beleza? Conto com a ajuda de vocês. E é isso, agradeço quem nos assistiu até esse momento e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!